A paz do Senhor, irmãos, boa noite. A palavra do Senhor diz aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1: E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito serás o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que seus inimigos se levantem contra ti, e sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho, e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor estabelecerá com um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e temerão a ti. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nessa noite, o Senhor, através da sua palavra, Ele nos chama para um momento, igreja, aleluia, de obediência. De simplesmente deixar, aleluia, a palavra do Senhor, ser ministrada nos nossos corações. O Senhor, Ele, por promessa, Ele fala através dessa palavra que se nós, seu povo, ouvir a palavra do Senhor e a praticar, Ele fala que todas essas bênçãos estarão sobre as nossas vidas. O Senhor fala que bendito serás no campo, bendito serás o fruto das nossas mãos, e aonde a gente colocar a ponta dos nossos pés, também será abençoado. E nesses dias atuais em qual nós estamos passando e vivendo, nós presenciamos muitas coisas tristes acontecendo, muitas pessoas abaladas, desanimadas, mas eu creio na palavra do Senhor, e eu creio, aleluia, na promessa a qual Ele faz para cada um de nós, que se a gente ouvir a voz do Senhor e praticar, a palavra diz que as bênçãos virão até a nós. Nós não correremos atrás das bênçãos, mas elas nos alcançarão. Essa é a promessa do Senhor para mim e a sua vida. Chegou um tempo de nós vivermos, não só falarmos, mas vivermos aquilo que lemos, vivermos aquilo que pregamos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todas as partes, contemplando os bons e os maus. O Senhor nos chama para viver um tempo de fidelidade a Ele, um tempo de consertar nossas casas, o nosso altar da adoração. A Bíblia conta, no Velho Testamento ali, que o Senhor pedia o sacrifício. A Bíblia diz que o sacrifício para o Senhor ali, as pessoas ali escolhiam o melhor cordeiro, um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro limpo. Escolheu o melhor para ali fazer, o processo
de incenso para adorar a Deus. Tinha que ser um cordeiro limpo, sem mancha. Um cordeiro novo. Tinha que ser o melhor. Assim é no dia de hoje. O Senhor nos chama para viver um tempo de santidade. E qual é esse tempo? Para que nós venhamos tirar o nosso melhor das nossas primícias e entregar a Deus e adorar a Ele. E muitas das vezes Deus tem feito, está fazendo em nossas vidas. Mas como nós, aleluia, vivemos nesse tempo, nessa correria, nós também, igreja, procuramos muitas das vezes as coisas superficiais, né? As coisas materiais. Esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor fala a palavra dele: primeiro buscai no reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está falando que antes, né, da família, Ele tem que estar em primeiro lugar. Antes do nosso emprego, trabalho, Ele tem que estar em primeiro lugar. Muitas das vezes nós colocamos Deus em segundo plano. E a Bíblia diz também que se a gente não obedecer, também vem as maldições sobre as nossas vidas. Eu escolho, você escolhe a bênção ou a maldição sobre as nossas vidas. Isaías capítulo 1, 19 diz: se quiser de obedecer, comereis o melhor desta terra. Mas se for rebelde à palavra do Senhor, virão as maldições sobre as nossas vidas. O Senhor conta a passagem, né, no livro de Malaquias, sobre os dízimos e as ofertas. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento, e ainda fazer prova de mim. Quando eu me converti e ouvi esta palavra, eu estava até comentando com minha esposa esses dias que foi o desejo no meu coração de ouvir e procurar praticar a palavra do Senhor. E quando eu via que eu tinha que consertar a minha vida espiritual, falando, né, alinhar minha vida diante de Deus, isso eu entendi que o que era para me fazer, o ser humano baldo, eu tinha que fazer com minha, né, tomar atitude de fazer. Louvo a Deus, né, pela vida dos líderes que colocou sobre as nossas vidas, que nos clareou e nos deu esse entendimento. Procurei praticar, entender a palavra e não tive dúvida em colocar em questão, ou se colocava as coisas do reino em primeiro lugar. Não tive dúvida. E para a honra e a glória do Senhor, até hoje estou na presença, né, do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos meus líderes. Mas eu tenho esse entendimento e tenho esse temor, né? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Quando a gente teme a Deus, irmãos, aleluia, né, nós também adquirimos sabedoria. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de ser fiel à casa dele. E me faz lembrar, e eu tenho um testemunho de muitas vezes, né, que no meu coração nasceu o desejo de não ser fiel a Deus. E interessante que quando nascia no coração, né, a Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração. E quando nascia no meu coração o desejo naquele dia, naquele mês, de não dizimar na casa do Senhor, o próprio Deus começava a fechar, a trancar as coisas. E logo eu entendia, né, que era o próprio Deus agindo na minha vida. E me faz lembrar a passagem de Safira e Ananias, um casal. A palavra do Senhor diz que eles faziam parte ali daquele, né, da igreja primitiva, a qual os apóstolos, Pedro, ele era o líder daquela igreja. A Bíblia diz que ali havia abundância, porque a igreja vivia unida. A Bíblia diz que a igreja ali não tinha falta alguma, porque tudo que eles tinham, eles dividiam entre si.
A Bíblia diz que ninguém tinha falta nenhuma, porque eles viviam em unidade. Até houve um momento, até o momento em que a iniquidade entrou no coração de Ananias e ele, se juntou com sua esposa Safira e tramaram, certa negociação de uma propriedade. A Bíblia diz que eles negaram o dízimo do valor daquela propriedade e coabitando um com o outro para que eles mentissem. Mas a Bíblia fala, na igreja, que quando chegou ao conhecimento, dos apóstolos, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo, ele ceifou, o próprio Deus permitiu a iniquidade, o pecado, a falta de fidelidade da vida de Ananias. A Bíblia diz que ele morreu porque ele, igreja, negou, ele mentiu. E a Bíblia diz também que assim aconteceu com sua esposa Safira. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo, igreja, também que o inimigo ele anda ao nosso derredor tramando contra as nossas vidas. Quem é de nós que muitas das vezes recebe uma bênção, recebe algo, e muitas das vezes, igreja, vem no nosso desejo o coração, para quê? De reter o valor, ou muitas das vezes negar, mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por todas as partes, contemplando os bons e os maus. Contemplando os bons e os maus, vendo tudo. Eu, graças a Deus, pela manhã, quando eu acordo, eu coloco o louvor aqui e fico imaginando no noticiário quantas de pessoas que estão nos hospitais. E para a honra e a glória do Senhor, Deus tem cuidado de nós, tem nos dado livramento, a mim, a minha família e todos os irmãos. O que é isso? Fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, zelo de Deus pelas nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos, igreja, e queremos murmurar, questionar Deus, mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está por todos os lugares. Ele está aqui, ele está aí onde você está. Ele tem suprido a nossa necessidade, não tem deixado faltar. A Bíblia fala que o povo, que Deus não deixou faltar ali no deserto o pão e o maná. Deus não deixou aquele povo ter frio. A Bíblia fala que as sandálias das pessoas não faltou sandália ali. A Bíblia diz que as vestes não se rasgaram. E Deus cuidou no mínimo detalhe das pessoas ali durante 40 anos no deserto. Eu vejo também Deus cuidando da minha vida e da vida de cada um dos irmãos durante esse tempo de pandemia. Deus tem cuidado, tem suprido necessidade. Eu tenho visto os irmãos dizer que está comendo melhor do que antes da pandemia. O que é isso? Cuidado, zelo de Deus. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito lhe colocarei. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Que Deus possa estar nos guardando e nos livrando de todo o mal. Amém? Boa noite.